Olá, eu sou Kaique, estudante de Biologia da UFRB, e hoje eu trago um questionamento. Seria o micélio o futuro da moda e da biologia? Primeiro é importante entender que não é de hoje que a indústria da moda tem interesse na biologia. Diversas marcas e designers sempre buscaram inspirações na fauna e na flora na hora de elaborar suas criações. O Alexander McQueen, por exemplo, é um dos grandes precursores do quesito moda e biologia. Então, desde das décadas de 80, 90, ele já tinha feito inúmeras coleções que traziam consigo referências à metamorfose de insetos, peças que remetiam a estruturas de fungos e estampas florais. E aí, pensando nesse fascínio da moda com a biologia, o escolhido da vez foi o micélio. Mas então, o que seria o micélio? O micélio é a parte vegetativa dos fungos. Ele é formado por um conjunto de hifas, que são os filamentos de células que compõem os fungos, e ele vai servir como um grande digestor do nosso planeta. Na natureza, ele digere a matéria orgânica para que a vida vegetal possa acessar os nutrientes que contribuem para o seu crescimento. Sendo assim, o micélio ele desenvolve sistemas imunológicos e enzimáticos fortes o suficiente para sobreviver a todo e qualquer ambiente. Tendo isso em mente, agora para além de referências estéticas e estampas, a indústria da moda se voltou a criar um biotecido, tendo como pioneira a ativista ambientalista e vegana Stella McCartney, que é dona da grife que leva seu próprio nome. Ela investiu na pesquisa e desenvolvimento de um couro a partir de micélio. O Milo, como ficou conhecido, foi desenvolvido pela empresa de biotecnologia Bold Threads e levou cerca de 3 anos para ser desenvolvido. E ao contrário de qualquer outro produto do mercado, ele é cultivado a partir de células de micélio, é alimentado com serragem, descansado e colhido ao longo de 2 semanas, sendo um dos mais naturais e renováveis processos da natureza. E mais recentemente, em 2021, a Stella McCartney lança sua primeira coleção totalmente vegana, feita com o Milo, e segundo o próprio CEO da Bold Threads, ao toque é quase impossível distinguir o que seria o Milo de um couro animal. A título de curiosidade, o Milo é feito a partir do cogumelo reishi, que tem como nome científico Ganoderma lucidum, sendo esta uma espécie pertencente ao filo Basidiomycota. Agrupam-se neste filo os fungos conhecidos popularmente como cogumelos e orelhas de pau. São fungos terrestres na grande maioria, existindo também muitas espécies parasitas, como as ferrugens, e ainda há outras que estabelecem relações simbióticas com coctídeos, que são protozoários. Neste grupo também são encontradas espécies lincolnizadas. Os integrantes do filo Basidiomycota são difundidos por todo o planeta, e talvez seja o grupo mais visualizado na natureza devido ao tamanho das estruturas de reprodução desses fungos. O micélio dos fungos é constituído por hifas septadas, e uma característica marcante desses fungos é a reprodução de esporos, que são os basidiosporos, de origem sexuada, e uma estrutura especializada denominada de basídio, que está localizada nos basidiomas. Agora, dando destaque à importância desses fungos, economicamente falando, na gastronomia, há fungos que são apreciados como os champignons, os shiitakes e os shimejis, que movimentam mais de US$ 1 bilhão por ano em todo o mundo. Em relação à importância médica, é verdade que existem espécies que se comportam como agentes infecciosos e outras que são venenosas e podem causar a morte a inúmeros animais, inclusive ao homem, mas também há os basidiomicotas que possuem propriedades farmacêuticas, pois por habitar em ambientes inóspitos, esses fungos desenvolveram mecanismos de sobrevivência, dentre eles a produção de metabólitos. Essas substâncias elas podem ser extraídas dos corpos de frutificação, né, que são os basidiomas. No Brasil, há registros de uso medicinal e alimentício dos fungos pelos povos indígenas no tratamento de hemorragias e distúrbios uterinos. E por fim, a importância ecológica. Os fungos eles trazem benefícios à cadeia alimentar, reciclando os elementos vitais. Pelo uso de enzimas extracelulares, como as celulases, os fungos eles promovem a decomposição de partes duras da planta, que não podem ser digeridas pelos animais. Juntamente com as bactérias heterotróficas, os fungos são os principais decompositores da biosfera, quebrando a matéria orgânica e reciclando o carbono, o nitrogênio e outros componentes que vão sendo liberados no solo e no ar. Quase todas as espécies de planta dependem de simbioses com os fungos, conhecidas como as micorrizas, que auxiliam as raízes das plantas a absorverem os minerais e água dos solos. Os fungos também são valiosos para os animais,
Algumas espécies de formigas cultivam os fungos para quebrar a celulase presente nas plantas, gerando glicose, que as formigas vão poder então digerir. Agora, voltando ao Milo, hoje ele representa uma tentativa de substituição do couro bovino e do couro plástico sintético por um couro mais sustentável e menos poluente, tendo em mente que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Tudo isso com o advento da quarta revolução industrial, que vem tornando cada vez mais possível e comum a busca por parte de marcas em produções mais ecológicas e no desenvolvimento de tecidos biossustentáveis. E é extremamente louvável e importante que marcas como a Stella McCartney abrissem portas para que hoje a Adidas, Hermès e Gucci pudessem desenvolver seus próprios tecidos e produtos a partir do micélio. E para finalizar, então relembrando a pergunta inicial, se o micélio seria o futuro da moda e da biologia, eu diria que para além da moda e da biologia em si, o micélio, ou melhor, os fungos já são o futuro da medicina, da indústria, da gastronomia e da economia.